Bom, pessoal, estamos aqui novamente, né, em mais uma videoconferência, onde eu venho, através dessas videoconferências, como eu mesmo já falei, a ideia é passar informação, né, é tentar instruir um pouco mais as pessoas, com um pouco mais de qualidade, né, de informação, né, sem influência de interesses estrangeiros, né, é uma informação de qualidade. Bom, hoje o tema do assunto seria o capital internacional, né? Que eu digo, a maior força motriz da movimentação do mundo hoje, né? Onde tudo funciona em prol desse capital internacional, né? São, se eu não me engano, em torno de 12 famílias mais ricas do mundo, né? É, que controlam toda a economia do planeta. Tudo que nós temos em termos de alimentação, mídia, os governos controlam os governos, né, da maior parte do mundo. Toda ideologia, tudo que nós pensamos, queremos e que achamos, acreditamos que somos livres para querer decidir, não é nada disso. Não se iludam com isso. Nós não somos livres para escolher o que queremos. Somos direcionados e educados a seguir uma orientação pré-determinada. Essa é a verdade. Bom, então o tema de hoje é justamente esse: é o grande perigo que esse capital representa, né? O que nós vimos no decorrer do tempo, né? E hoje estamos presenciando, né, fatos semelhantes, né? Por exemplo, né, por que acontecem as guerras, né, as grandes guerras? Interesses, existem interesses em jogo, né? Já houve aquelas guerras de colonização, né, que foi o que levou à Primeira Guerra Mundial, onde cada país queria um pouco mais de colônias, né, para explorar os recursos naturais e ao mesmo tempo ter mercado para seus produtos industrializados. Ou seja, a ideia era lucrar. É tudo pelo lucro, né? E que nós vimos aí, que aliás também não é de agora, né? Desde a época da colonização do Brasil também, das Américas, né? Já 1500, a mesma coisa, né? O governo português precisava das colônias, né? Colonizar para ter matérias-primas, né? Seria as matérias-primas das colônias, né? Que seria aqui no Brasil, no caso, foi o pau-brasil, né? Explorar também os recursos naturais, ouro, pedras preciosas, etc. Então, o grande motivo sempre foi econômico, né? Então, em busca do dinheiro, eles exterminaram, né, o capital internacional, né? Exterminou os índios, né, os nativos locais aqui das Américas, né? É uma história muito triste, né? Porque nossos livros, né, nossas escolas, eles não têm interesse, né, em divulgar isso. Isso aí é coisa que você tem que estudar mesmo a fundo, pesquisar e tal. Né, existia uma cultura local aqui e que foi dizimada, né? Um povo que era diferente, que tinha seus próprios deuses, seus próprios estilos de vestimenta, né? Andavam seminus e tinha seus costumes. Esse povo foi exterminado, foi aniquilado, né? Para que os europeus viessem colonizar aqui, ocupar o lugar dos nativos. Né? Então eu não digo nem que começa aí a história do capital internacional, né? Mas onde começou o auge, né? Então depois, quando veio a Primeira Guerra Mundial, é aquela ideia de querer mais e mais e mais colônias, né? E a ideia já tinha acontecido a Revolução Industrial e tal. A ideia já não era nem mais só matéria-prima, era mais também mercado para essas mercadorias que eles produziam, né? Na Europa.
Depois veio a Segunda Grande Guerra, tal. E hoje nós estamos presenciando isso novamente acontecer. No caso, está acontecendo no Oriente Médio, né? O capital ele quer se introduzir a qualquer custo, ele quer promover uma colonização, né? E para isso estão subjugando uma cultura, a cultura local, o povo local está sendo dizimado mesmo, está sendo é justamente isso. Eles querem junto com essa ideia de tomar o petróleo, né, dos muçulmanos, né, eles querem impor uma cultura, que seria a cultura europeia. Né? Agora, vamos explicar um pouco, vou explicar um pouco o porquê do perigo, né, do capital. Por exemplo, houve uma época em que na época o grande império, né, era a Inglaterra. Né? A Inglaterra tinha uma frota de navios muito grande e era o império da época, em que eles queriam introduzir o comércio, né, na China, e os chineses não tinham muito interesse em comercializar com a Europa. Né? Eles tinham os próprios costumes, né, e não tinham o que precisavam e não tinham interesse no que os europeus podiam oferecer. Mesmo porque eles sabiam que a ideia era introduzir à força, né, costumes ocidentais. Né? Então, na época, para forçar a China a aceitar, o que é que a Inglaterra fez? A Inglaterra começou a introduzir drogas no país. E olha o perigo do capital internacional. Ou seja, a ideia de lucrar é tão gananciosa que eles dizimam mesmo, viciam a população local, matam, faz barbaridades. Então introduziram muito ópio, né? A droga da época era o ópio, muito ópio na China, de modo a viciar a população para torná-los dependentes da droga, para assim forçar a comercialização. Né? Teve até a chamada Guerra do Ópio, em que a China foi derrotada. Mas isso aí teve, com o decorrer do tempo, teve um outro desenrolar e a China hoje é uma grande nação, independente. Né? Mas voltamos ao foco, né, que é o capital internacional, e estamos falando do Oriente Médio. Bom, o que acontece quando o capital quer se impor em uma determinada cultura? Quando essa cultura não tem hábitos consumistas, né, como é o caso do Ocidente, hoje nós vivemos para o consumo. Né? Quando a cultura não tem tais hábitos, né, consumistas, eles tendem a resistir. Né? Porque sabem que é daí que começa essa é a chamada ponta de lança do imperialismo. Né? Começa com a introdução de consumo e tal, aí vem drogas e tal, isso e aquilo. O que vem, o que é que vem junto com o capital internacional e essa ideia de democracia e liberdade e tal? Que essa liberdade e democracia não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma grande mentira, né? Para acreditarmos que podemos fazer aquilo que queremos e que a democracia que é a forma certa de se viver. E na verdade, as grandes corporações tomam conta de tudo, tomam conta da mídia, só divulgam o que eles querem, impõem um estilo de vida para a gente consumir o que eles querem, e nós acreditamos que estamos fazendo o que queremos fazer, e na verdade não é isso, certo? Então tem culturas, tem povos que resistem, né? Então, como é que eu vou explicar? Começa com a ideia de democracia. Junto com a ideia de democracia vem a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa seria ceder a imprensa a esses grandes grupos internacionais que financiam tudo. Quando eles tomam conta da mídia, começam a alienar as pessoas, tornar as pessoas burras, as pessoas perdem o hábito de ler, de aprender.
Esse é o grande problema do Ocidente, né? Então, por isso é que alguns países, quando querem resistir, formam-se as ditaduras, né? Limita a imprensa, acaba com toda a forma de introdução desse capital. Então, começa com essa ideia de democracia, aí vem a ideia de liberdade de imprensa, direitos humanos e tal. Isso aí são, olha, os direitos humanos, é, aquela agência de energia nuclear, é, Anistia Internacional, etc. Todos esses órgãos, a própria ONU, né, todos esses órgãos são controlados pelo capital internacional. Né? Não se iludam que a ideia é de liberdade para todo mundo, democracia, direitos, isso não existe. Ninguém tem nada disso aí, certo? Então o que é que acontece? No Oriente Médio, o que está acontecendo hoje é isso. A população do Oriente Médio é um povo religioso, né? É religioso conservador, né? Eles seguem os ensinamentos, os mandamentos religiosos desde a época realmente em que se iniciou a religião. Então, um povo que já tem um hábito, né, da leitura, do conhecimento, né, já resistiu, né, a essas colonizações anteriores, como as cruzadas, né, e hoje estão resistindo a essa nova colonização iniciada pela Europa, Estados Unidos e pelos judeus, que foi a criação do Estado de Israel como ponta de lança do imperialismo, iniciando ali na Palestina. O problema do capital internacional é esse. Com essa ideia de liberdade, né, vence o consumismo junto, começa a ter-se a impor na população local o hábito do consumismo, né? Junto com o hábito do consumismo vem o tráfico de drogas, né? A violência, né? A prostituição, tudo que os mandamentos condenam, né? O próprio lucro, né? A religião a mais conservadora e tal condenam o lucro, né? Então, por aí você tem ideia, né? O interesse dos bancos em se introduzir nesses países para acabar com essa cultura, né? Então é isso, eles não querem mudar o estilo de vida, né? Porque o que acontece é justamente isso que nós estamos vendo hoje, é o que aconteceu no passado. Eles chegam, desestrutura todo o meio de vida local, as comunidades, a forma de sobrevivência e tal, para introduzir o consumismo, e junto vem todos esses males, né? Agora imagine um povo, né? Os muçulmanos hoje, que somam em torno de 1 bilhão de pessoas espalhadas por várias partes do mundo, principalmente ali no Oriente Médio, onde está a grande maior parte ali. Imagine introduzir o consumismo, né, a democracia, né, o capital internacional, que começa com essa ideia de democracia, aí vem consumismo, aí vem drogas, né, tráfico, violência, prostituição, abandono de crianças, né, que eu não conheço cultura, antes do consumismo, antes da democracia, antes dessa ideia de liberdade, né, do capital e etc e tal, de progresso, né, não existia abandono de crianças. Você não ouvia falar de crianças sendo largadas nas ruas, famílias sendo desestruturadas, separadas, né? Filhos à toa, isso não existia, né? Isso veio depois do consumismo, do capitalismo, né? Da democracia e tal. Então é o que nós vemos hoje, é uma coisa que eu não preciso dizer, está aqui dizendo, vocês podem ver. Eu moro numa cidade, e eu também vejo no jornal o tempo todo, leio e tal, mas eu moro numa cidade em que todo dia morre um monte de jovens envolvidos com drogas, né? A violência, né? O tráfico, né? Você vê muitas crianças na rua, crianças abandonadas por pais, né? Pai, mãe e tal, pedindo esmolas e tal. Então isso é próprio desse sistema consumista, desse sistema capitalista, ou seja, tudo introduzido pelo grande capital, esse capital internacional que é controlado por essas 12 famílias que existem no mundo, né?
São famílias europeias, americanas e judaicas, né? Então, pessoal, quando vocês verem na televisão, é, por exemplo, né? Eu vejo que vira e mexe aparece na televisão aqui que o Irã enforcou traficantes, né? Houve qualquer pessoa que é pego com drogas no país é enforcado, né? Então tá lá, aparece lá direitos humanos e tal, defendendo o direito do cidadão nesses países. Olha, é o que eu digo, o que começa com direitos humanos não está nem aí para os seres humanos, não está nem para os direitos dos seres humanos. A ideia é introduzir a força, o vício, porque as pessoas viciadas fazem qualquer coisa por droga, né? Então introduzir o vício à força para controlar a população, né? Inclusive, na época da Guerra do Vietnã, os americanos, né, que são, digamos assim, os laranjas, né, a polícia do capital internacional, os fomentadores de guerra pelo mundo. Para você ter uma ideia, o Vietnã tem países vizinhos, né, faz fronteira com o Laos, o Camboja, Laos e o Camboja. Então, essas populações, os americanos, para conseguir apoio dessas populações contra o Vietnã na época da guerra, eles introduziram grandes quantidades de drogas no país, viciou a população toda para conseguir apoio na guerra contra o Vietnã. A população do Camboja, do Laos foi viciada, né? Principalmente Camboja, né? Onde aquela massa de viciados que iam para a guerra ao lado dos americanos, né? Iam porque eram viciados. Quando o Vietnã venceu a guerra e expandiu o comunismo para esses países vizinhos, como Laos e Camboja, na época o revolucionário do Camboja era Pol Pot, né? Então o que é que ele fez? Ele praticamente dizimou em torno de 20% da população do país. Por quê? Na mídia fala, né, que ele era o grande genocida que matou quase 2 milhões de pessoas. Mas a frase que ele disse na época foi a seguinte: são mentes viciadas, inaproveitáveis para a revolução comunista na época. Então foram pessoas que foram viciadas pelos americanos para lutarem contra o Vietnã, e quando o Camboja se viu numa revolução em que derrubou o regime pró-Estados Unidos, esses viciados não tinham utilidade e se tornaram um problema para o país e foram massacrados, né? Em torno de 2 milhões de pessoas. Então, o que acontece hoje no Oriente Médio é isso. O capital ele tenta entrar de todo jeito, através da guerra, através da introdução de drogas, de álcool, né? Sempre alegando que é a liberdade, né, a democracia, os direitos humanos, e não é nada disso. Eles querem se introduzir à força, querem impor o estilo de vida do Ocidente sobre os muçulmanos, querem promover o consumo em uma sociedade que não vive de consumo, não tem esses nossos hábitos de consumir mais do que precisamos, né? E junto com isso as drogas, a prostituição, a violência e uma sociedade religiosa. Então o grande perigo está aí, o perigo que representa o capital internacional. Bom, pessoal, essa é mais uma das várias outras videoconferências que virão, né? Para vocês terem mais uma ideia do que está acontecendo e não se deixarem levar pela mídia e pelo capital.